Então, nós vamos continuar da parte que a gente parou na semana passada. A evolução dos seres humanos. Darwin sugeriu que os humanos também passaram pelo processo de evolução biológica. Só que a ideia não foi muito aceita naquela época, porque eles entenderam que Darwin tinha falado que o ser humano veio de macaco, sendo que não foi isso. A ideia dele foi que o ser humano, assim como as demais espécies, passou por esse processo evolutivo que a gente viu na semana passada, do processo de seleção natural e tudo mais. E ele viu que nós tínhamos algumas semelhanças com os macacos, só que aí ele falou que nós tivemos um parente em comum há milhões de anos atrás, e que a partir dele teve essa divisão por causa da seleção natural. Aí teve os humanos e os macacos. A interpretação correta hoje em dia é essa, que nós tivemos um ancestral comum que viveu há 5 a 7 milhões de anos atrás. Aí, gato, tem uma atividade muito legal da página 12 e 13 que dá pra fazer com esses conhecimentos e que a gente viu semana passada. Aí você faz aí e manda pra mim, que eu vejo. Faça respostas grandes. Geralmente em prova, o professor só vai aceitar se for uma resposta de, no mínimo, 2 linhas. E bem explicativo. Apesar de você saber a resposta, você vai escrever, mas escreja mais detalhadamente. E é fácil. É só que a gente viu semana passada, você vai precisar pensar um pouco sobre, refletir e tal. Aí você responde e manda pra mim. Teoria moderna de evolução. Quando Darwin publicou o livro A Origem das Espécies, ainda não havia conhecimento sobre a estrutura dos cromossomos e genes, porque isso é genética. E como você já estudou, Mendel foi depois de Darwin, então ele não tinha esse conhecimento. Logo, se tornou mais difícil a tarefa de explicar de maneira satisfatória como as características das espécies eram passadas, como eram transmitidas aos seus descendentes. Junto com esse conhecimento de genética, que já é um neodarwinismo. Neo de novo, darwinismo, então ela pegou a ideia dele e modernizou. Juntou ela com a de Mendel, para ser mais satisfatório, com uma resposta mais certa. Aí, junto com esse conhecimento de genética, unido às ideias de Darwin, essa teoria ficou conhecida como teoria moderna da evolução, teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. Mutação e recombinação genética. Cadê? Essa parte você vai ter que saber, porque é importante você ter a ideia dela. Na divisão celular, que a célula sempre se divide, né? A molécula do DNA, que tem a molécula do DNA nas células, que o DNA é a nossa característica que foi herdada da nossa mãe e nosso pai. Ela se duplica, originando uma cópia exata de si mesma. Quando ocorre uma alteração, fazendo com que a cópia não saia exatamente igual à molécula original, houve uma mutação. Que um exemplo disso foi, como a gente falou na semana passada, dos ursos, que eram os marrons, e teve uma mutação, que no caso foi na célula, no DNA da célula, teve o urso branco. E naquele ambiente da neve era mais adaptável ser branco, porque você se camuflava e a sua presa não via você. Você conseguia comer e se reproduzir. As mutações podem ser variadas. Existem as que causam prejuízo ao organismo, como não se desenvolver ou falecer antes do nascimento, as que causam doenças genéticas e as que podem resultar na expressão de uma característica que vai favorecer a sobrevivência do indivíduo. No caso, a do urso, que teve uma melhor adaptação àquele ambiente. As recombinações genéticas, por sua vez, ocorrem durante a formação dos gametas da meiose. Sabe o que é meiose, né? Acho que vocês já viram isso. Mas se não sabe, tá aí na página 14 uma explicação do que é. Possibilitando que os genes se combinem e se distribuam de forma diferente dos cromossomos homólogos. Os processos de mutação e recombinação genética permitem uma maior variedade de genótipos possíveis na espécie, ou seja, aumenta a variabilidade genética, o que possibilita a existência de várias características distintas entre os indivíduos, fenótipos, impactando sobre a seleção natural das espécies dentro do seu ambiente.
A partir dessa mutação e dessas recombinações genéticas, meio que cria novas espécies, porque elas têm características diferentes das que foram entregadas, né? Tem umas características diferentes daqui da antiga. E aí é o negócio do seleção natural. Qual delas vai ser mais adaptável àquele ambiente? Mas vai ter uma situação que você vai ver daqui a pouco. Aí tem uma explicaçãozinha de como acontece e tudo mais. Migrações e deriva genética. É interessante. As migrações atuam como um fator evolutivo para as espécies, pois proporcionam fluxo de genes entre diferentes populações. Em uma população, a entrada de um indivíduo de um grupo populacional diferente possibilita a introdução de novos genes e, consequentemente, características diferenciadas das existentes. Esse fluxo genético inclui vários tipos de eventos diferentes, como o pólen sendo transportado para outras flores, pássaros surgindo do inverno e até mesmo pessoas se mudando para outras cidades, estados e países. No caso, quando você introduz uma espécie diferente diferente em uma população, vai ter esses genes da pessoa que é diferente, vai ser compartilhado e eles vão ter novas características. Claro que depende de toda a situação, depende do ambiente, e vão ter consequências, positivas ou negativas. A deriva genética ocorre a uma drástica alteração no número de indivíduos e, consequentemente, de genótipos e fenótipos de uma espécie ou de várias espécies, ocasionada por fatores naturais e repentinos, tais como terremotos, tsunamis, queimadas, etc. Exemplificando, em uma enchente, podem ser eliminados aleatoriamente nos indivíduos de uma população, e os que sobrevivem não são necessariamente os mais adaptados. Ok. Página 16, viu? Como surgem novas espécies? É interessante, não? Existe uma enorme variedade de espécies de seres vivos que habitam o planeta Terra. E como eles interagem entre si e ao meio ambiente é chamado de biodiversidade. No caso, a biodiversidade é a interação dos animais, dos níveis que tem dentro do planeta Terra, mas também não só as espécies se interagindo, mas também o meio ambiente, o bioma, tudo isso. A seleção natural influencia diretamente na biodiversidade, pois os indivíduos mais bem adaptados aumentam as suas chances de sobrevivência e de reprodução. Com o acúmulo gradual de adaptações em diferentes ambientes, sendo passado pelas gerações, as espécies novas vão surgindo e se estabelecendo, por meio da seleção natural. Como o ambiente é algo dinâmico e sofre variações, nem sempre as características das espécies que garantem atualmente a sobrevivência serão as mesmas que garantirão a sua sobrevivência no futuro. Por exemplo, o deserto Saara. Há milhões de anos atrás, ele era um grande oceano. Aí, no caso que se adaptava a ele, era o quê? Peixes, animais marinhos. Mas aí, por causa de uma pá de problemas no clima, aquele ambiente mudou. No caso, virou um deserto. E já não era mais adaptável para aquelas pessoas, para aquela espécies que viviam lá. No caso, não é porque as características dele são favorecidas naquele ambiente que vão sempre ser favorecidas para ele, entendeu? Porque o ambiente pode mudar. Por isso que o ambiente é algo dinâmico e sofre alterações com o tempo. Determinada espécie pode ser eliminada do ambiente, como no caso foi esse, ou seja, extinta naturalmente. E outra pode passar a se desenvolver nela, como foi o cacto. Com aquelas, tipo... a gente falou nisso, não foi? Eu dei exemplo de uma planta com folha, que não sobrevive no deserto, e o cacto, que é adaptado para viver lá. Assim, a biodiversidade observada atualmente é atribuída num processo de seleção natural e não ocorre de forma rápida. São milhões e milhares de anos para que variações se estabeleçam em população e seus indivíduos permaneçam no ambiente. Para entendermos como novas espécies surgem, vamos relembrar os conceitos de espécie e de população. É simples. Uma espécie de ser vivo é formada por indivíduos que são semelhantes, que se reproduzem em condições naturais e geram descendentes férteis, ou seja, também podem ter descendentes e dar continuidade à espécie.
No caso, espécies são indivíduos que são semelhantes e conseguem se reproduzir. Uma população corresponde a um grupo de indivíduos da mesma espécie que vivem em uma mesma área geográfica. As várias populações que vivem e interagem nessa mesma área ou em um mesmo ecossistema formam uma comunidade ecológica. Tem um exemplo aí bem legal. No caso, uma espécie é formada por indivíduos semelhantes e consegue se reproduzir. Uma população corresponde a um grupo desses mesmos indivíduos, dessa espécie, que vive numa certa área geográfica, que vive num lugar lá. E uma comunidade ecológica são várias populações que vivem e interagem na mesma área. Ok. Especiação. Sabe-se que a vida se modifica com o passar do tempo, como eu já falei para você do exemplo do deserto. O processo pela qual novas espécies são formadas é denominado especiação. No caso, o processo pela qual as novas espécies são formadas, o surgimento de novas espécies, é denominado de especiação. Marca no livro, viu? Não vai dar tempo de você escrever e fazer um resumo. Então é melhor você pegar um marca-texto e o que eu tô falando de mais importante você marca para você lembrar. Cada espécie tem um conjunto genético comum que se diferencia das outras espécies. No entanto, a cada cruzamento, novos indivíduos se formam e apresentam pequenas diferenças, caracterizando a variabilidade genética. No caso, quando eles se reproduzem, pode ter a mutação ou a recombinação genética, que no caso aquele indivíduo vai nascer com alguma mudança, que ele pode passar adiante quando for se reproduzir, e aquilo pode passar a ser algo fixo naquela espécie. Por meio dessa variabilidade e da atuação da seleção natural, novas espécies podem se formar no decorrer do tempo. As diferentes espécies que observamos atualmente surgiram da evolução e da diversificação de espécies ancestrais. Assim, o surgimento de novas espécies se relaciona com uma forma ancestral por acúmulo gradual de adaptações em diferentes ambientes. Geralmente, animais que teve alguma mutação e aquele ambiente favoreceu ela, sempre são semelhantes. Apesar da mutação, são semelhantes. Por isso, nós podemos fazer aqueles grupos, tá ligado? Acho que você estudou em história e ciências, grupos de famílias, que é tipo, estudam animais, os ossos dos animais, e determinam de qual família é. Que foi assim que o Darwin chegou a falar que nós podemos ter tido como é que ele falou? Um ancestral em comum com os macacos, porque nós tínhamos algumas características semelhantes a ele. Há vários processos de formação de novas espécies, e uma deles ocorre por meio do isolamento geográfico de populações. Aí tem exemplo que é bem legal esse exemplo. Esse processo tem início quando a população é dividida por uma barreira geográfica, que pode ser uma cadeia de montanhas, desdobramentos modernos, ou aumento do nível do mar, por exemplo. De modo que os indivíduos ficam em grupos isolados uns dos outros, e a reprodução e, consequentemente, troca de genes são interrompidas. Com o passar do tempo, os grupos isolados vão se tornando diferentes, e mesmo que a barreira desapareça, os grupos já estão de tal forma isolados reprodutivamente, por causa do isolamento reprodutivo, que não serão mais capazes de trocar genes entre si, originando novas espécies. Esse negócio do isolamento geográfico é muito interessante, porque, como eu falei, tipo, tem uma espécie e você divide elas. Aí, aquela espécie vai ter mutações e... Como é que é? Que falou aqui? Mutação... E a combinação genética diferente da que está do outro lado. E com o passar do tempo, muito tempo, mesmo que você junte aquelas duas espécies, elas vão estar tão diferentes, os genes vão estar tão diferentes que já não é mais possível ter reprodução entre elas. Como foi mostrado aí. É bem interessante esse negócio. Aí o primeiro, que é quando tá tudo junto. O segundo, com o isolamento geográfico. Aí aqui começa a ter uma mutação,
Um tem espinho, outro tem uma orelha, um nasceu marrom. Aí aqui, as características sofrem a ação da seleção natural e aquelas mais favoráveis à sobrevivência se mantém, né, mantém a população. E aí, depois de um tempo, a barreira deixou de existir e quando se juntou, já estão tudo diferente. Aqui tem um exemplo do brasileiro, que no caso são de duas espécies de papagaios, que uma vive na Amazônia e outro na Mata Atlântica, que por elas serem semelhantes, estes levaram a provar que em algum momento elas já foram da mesma espécie, mas como mudaram de ambiente, foram obtendo características diferentes. Condicionamento geográfico. Aí também tem uma atividade que é legal você fazer pra ficar na sua mente isso. E você saber expressar isso. E pronto, dessa parte assim já acabou. Eu vou fazer outro vídeo do outro assunto pra você. Mas aí faça essa atividade. Eu quero que você faça tudo que tiver atividade você faça, viu? E mande pra mim, que eu quero ver suas respostas e falar onde você pode melhorar. Aí faça da 23 e da 24 a atividade. O que não falta atividade. Também tem a 25, faça a página 25, no caso 23, 24, cadê? 22, né? Passando a começar da página 23, 24, 26, 27, 28 também. E pronto. Faça todas essas páginas pra gente ir pra biologia da observação.